Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje vamos falar sobre concordância, matéria que cai sempre em concursos públicos, que é necessário que vocês realmente conheçam a teoria como também a prática. Vamos lá. Aqui eu trouxe, muitas teorias que envolvem a concordância nominal e a concordância verbal, mas eu vou tentar passar aí o máximo de teoria e depois vamos para os exercícios. Vou tentar trazer de uma forma mais objetiva a matéria, porque tem muita coisa aqui, né? São 31 slides, 31 partes aí, 31 partes. Então, eu vou tentar trazer de uma forma mais objetiva. A concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito gramatical. Essa flexão verbal é feita em número, que vai estar aí ou no singular ou no plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira. Então, toda essa regra aí é a regra geral. A concordância nominal já vai ser feita, em relação à flexão de um termo. Quando há flexão de um termo, que pode ser um artigo, adjetivo, pronome, para concordar com um substantivo. Então, se a gente tem concordância verbal, vai concordar com o verbo. E concordância nominal vai concordar com o substantivo. E essa flexão é feita em gênero. Então, quais são os gêneros ligados a essa concordância nominal? Masculino ou feminino. E em número, que temos o plural ou singular. Então, as regras básicas que eles vão colocar são as seguintes. Eu aprendi, ele aprendeu, nós aprendemos, eles aprenderam. Então, perceba a concordância em relação à primeira pessoa, que é o eu. Depois você tem a terceira pessoa, que é o ele, a primeira pessoa, que é do plural, depois você tem a terceira pessoa do plural. Então, eu aprendi, ele aprendeu, nós aprendemos, eles aprenderam. O verbo é aprender e ele está concordando com a pessoa, seja ela a primeira pessoa ou a terceira singular e plural. Outros exemplos aí, agora, de concordância nominal. O amigo verdadeiro, a amiga verdadeira, os amigos verdadeiros, as amigas verdadeiras. Então, você tem o artigo, ou você tem o amigo, que é o substantivo, e verdadeiro, que é o adjetivo. Então, se você tem esse artigo no singular, concordando com o amigo substantivo masculino, logo você precisa de um adjetivo singular que esteja aí no masculino. A amiga verdadeira, então, você já vai ter toda a concordância com a base no substantivo e o adjetivo ficando no feminino. Os amigos verdadeiros, você já tem o plural, e as amigas verdadeiras, você já tem o plural. Um no masculino e outro no feminino, regras básicas. Apesar dessas regras básicas, também vão existir os casos específicos de concordância nominal e verbal que vão aparecer nos concursos. E alguns casos que temos são esses aqui. Então, alguns casos que realmente aparecem são cobrados nos concursos. Então, o primeiro que sempre aparece em vários concursos e o que a gente pode ver que aparece também em várias questões, seja a CESP, seja a banca FGV, IBFC, IDECAM. Então, cada banca com a sua especificidade, mas trazendo a teoria também. Então, nós temos verbos impessoais, temos vários verbos impessoais. Temos o verbo haver, verbo fazer, os verbos que indicam o tempo, no caso decorrido, que é o verbo fazer, e os verbos que vão indicar fenômenos atmosféricos, tá? Então, esses verbos que vão indicar fenômenos atmosféricos, como verbos impessoais, eles não apresentam sujeito. Então, como eles não apresentam sujeito, eles são chamados de oração sem sujeito, orações sem sujeito. Então, quando a gente estuda lá na parte dos tipos de sujeito, você tem sujeito simples, composto, determinado, oculto, e aí você também tem a oração sem sujeito. Nesse estudo, a gente também começa a ver que existem verbos impessoais, e aí esses verbos não apresentam sujeito. Por conta disso, você tem a regra que vai falar que esses verbos impessoais, eles devem ser obrigatoriamente conjugados na terceira do singular. Então, numa indicação ali de tempo decorrido, não vai existir fazem 5 anos que eu não o vejo, fazem 5 anos que não a vejo, vai estar errado. Justamente porque esse verbo fazer, ele indica ali um tempo decorrido. Então, você tem que colocar obrigatoriamente
Faz 5 anos que eu te conheci, faz 5 anos que eu não a vejo, faz muito tempo que eu não o vejo. Então, numa indicação de tempo decorrido. Mas, professor, em qual momento esse verbo fazer, ele pode ir para o plural? Quando existir o sujeito. Então, no momento que eu coloco o sujeito, então, por exemplo, eles fazem muita bagunça, elas fazem muitos exercícios. Você trouxe ali o sujeito, que são eles ou elas. Então, ali, o verbo fazer ele está ligado ao pronome eles ou elas. Não está indicando o tempo decorrido. E aí você poderá colocar no plural. Fora isso, indicando o tempo decorrido, obrigatoriamente no singular. Nós também temos o verbo haver. E aí, quando esse verbo haver ele tem o sentido de existir, ele tem o sentido, né, que você pode ali trocar pelo verbo existir, então a gente vai entender dessa forma. Havia várias pessoas esperando por você, havia várias pessoas presentes nas festas, várias possibilidades de colocarmos, mas o verbo ele também é impessoal, ele não apresentaria sujeito, chamado de oração sem sujeito, terceira do singular. Então, gente, não será haviam. Quando você for marcar uma questão que a gente vai fazer, é justamente isso. Havia várias pessoas faz 5 anos. Tem que saber a regra, tem que entender a teoria. Aqui onde moro, chove todos os dias. O verbo chover aí, ele indica um fenômeno atmosférico, um fenômeno meteorológico. Então, é exatamente o que está ali. Ele não está indicando um sentido conotativo, né? Por exemplo, se eu falasse assim, choveram canivetes naquele lugar, é que choveu muito. Então, esse verbo chover, ele indica ali um sentido conotativo. E aí eu posso realmente colocar para o plural. Fora isso, indicando o fenômeno atmosférico sempre no singular. Gente, essa parte que eu acabei de falar sempre está, então tem que treinar muito. Depois nós temos a concordância verbal com a partícula passivadora ser. Então, quando a pessoa começa a estudar as vozes verbais, nós temos o chamado PIS e PA. Então, a gente está vendo aqui o chamado PA, que é a partícula passivadora, que o verbo, ele vai ser acompanhado pelo SE. Então, a gente tem ali o vender, que é o verbo, mais o SE, que é chamado de quê? De partícula passivadora. Então, com a partícula passivadora ser, o objeto direto assume a função de sujeito paciente. Sujeito paciente é aquele que sofre ação verbal. Então, o verbo ali ele vai estabelecer uma concordância em número com o objeto direto. Então, se você tem casa, que é o objeto direto, você só tem uma casa ali. Então, vende-se. Casa é vendida. Então, você trouxe casa como objeto para passar a ser o sujeito. Então, você faz essa inversão, essa transposição. Vende-se casa, você tem o verbo com a partícula passivadora e mais objeto. Se você fizesse a transposição, seria casa vendida. E aí você coloca para frente. Ele passa a ser um sujeito que sofre ação. Vendem-se casas, não é somente uma casa, são várias casas, são casas. Então, casas são vendidas. Você coloca esse objeto casas para frente e ele passa a ser o sujeito paciente. Vendem-se casas, casas são vendidas. Então, a gente tem um chamado aí, a chamada partícula passivadora. Então, tanto uma quanto a outra vão aparecer muito aí nas provas, nos exercícios. Depois, nós temos algo que também aparece muito, que é a concordância verbal com PIS, que também é chamado de partícula de indeterminação do sujeito. Ele pode vir como PIS ou como índice de indeterminação do sujeito, ou partícula indeterminadora do sujeito. Então, há possibilidade de analisarmos. Quando a partícula C atua como indeterminadora do sujeito, o verbo fica sempre conjugado na terceira do singular. Então, não adianta olhar para depois desse verbo e perceber que ali você tem no plural também, no plural. Mesmo assim, o verbo ele ficará na terceira do singular. Precisa-se de empregado e precisa-se de empregados, porque ali, no caso, você tem PIS. E aí, mais à frente, quando a gente for estudar isso, você precisa saber que o PA, que vimos anteriormente, a partícula passivadora,
ela vai estar ligada ao verbo transitivo direto, tá? E ao verbo transitivo direto e indireto. Quando ele for transitivo direto, é que ele vai pedir um objeto sem preposição. Mas se você observa ali o PIS, que é o índice de indeterminação do sujeito, ele pede uma preposição obrigatória. Então, você tem ou a ligação com o verbo transitivo indireto, que é o que acontece ali. Quem precisa, precisa de algo, precisa de alguma coisa. Então, você já tem ali a terceira pessoa, obrigatoriamente, porque é PIS. Então, esse PIS vai estar ligado ao verbo transitivo indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo, enquanto PA é VTD e VTDI. Essa relação precisa ser estudada para que realmente entenda e consiga compreender se é PA ou PIS. PA, singular, singular, plural, plural. PIS, sempre na terceira do singular. Se você olhar, né, se você vir concordância verbal com a maioria, a maior parte, a metade, nós temos duas possibilidades. E aí existe também a preferência. Com essas expressões, a maioria, a maior parte, a metade, nós temos o seguinte: o verbo fica conjugado preferencialmente, então de modo aí preferencial, né, na terceira do singular. Contudo, né, essa ideia da oposição, já também a gente considera aceitável o uso da terceira pessoa do plural. Então, tanto pode ser a maioria dos alunos vai, como a maior parte dos alunos vai, ou a maioria dos alunos vão, como a maior parte dos alunos vão. Então, o que é realmente preferencial é o singular. A maioria dos alunos vai, a maior parte dos alunos vai. Contudo, também ainda é aceitável, já é aceitável colocar no plural. Concordância verbal com o pronome relativo que. Então, o pronome relativo que, gente, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, né? Todo aquele estudo mediante ao pronome relativo, quando a gente sabe que esse pronome, ele faz justamente essas mudanças por conta dessa, para evitarmos a repetição. Então, se você tem o verbo concorda com o termo antecedente ao pronome relativo que. Fui eu que pedi, foi ele que pediu, fomos nós que pedimos. Então, o verbo pedir, ele concorda com o termo antecedente ao pronome relativo. Então, você tem o que na primeira, o que na segunda e o que na terceira. O pedir está fazendo concordância com o eu. Pedi, eu pedi. Pediu, ele ou ela pediu. Pedimos, quem? Nós. Então, perceba que antes do que, temos o pronome eu, depois ele, depois nós. Logo, essa concordância se dá assim. Depois temos concordância verbal com o pronome relativo quem. Quem, gente, vai ser justamente utilizado para que a gente faça referência a uma pessoa. Então, quando ele coloca o verbo concorda com o termo antecedente ao pronome relativo quem, ou vai ficar conjugado na terceira do singular, né? Então, há duas possibilidades quando você tiver o quem. Ou ele vai concordar com o pronome, com o termo, no caso, antecedente ao pronome relativo quem, então concordaria com eu, ou com nós, ou com eu, ou com nós. Ou, obrigatoriamente, ele fica na terceira do singular. Fui eu quem pedi, está concordando com eu. Quem pedi, eu. Pedimos, concorda com nós. Pediu, pediu, ele concorda ali, no caso. Não, ao contrário, pediu isso, ele coloca no singular, e fomos nós quem pediu, ele coloca também no singular. Eu prefiro muito mais que ele concorde ali com o termo antecedente ao pronome relativo, mas também há essa possibilidade de colocar no singular. Concordância verbal com o infinitivo pessoal. Então, o infinitivo é flexionado. O infinitivo, gente, são sempre as terminações AR, ER e R. Então, você tem, por exemplo, cantar, vender, partir. E esse infinitivo ele é flexionado, principalmente quando se pretende definir o sujeito. E quando o sujeito da segunda oração é diferente do da primeira. Então, percebam que ele coloca o infinitivo é flexionado, principalmente quando se pretende definir o sujeito. Isto é para nós fazermos. Fazermos ligado ao nós. Então, você está ali, né, pretendendo definir qual é o sujeito. Sujeito, nós,
e aí você tem essa concordância, logo ficou fazermos. Ou a outra possibilidade é quando o sujeito, né, da segunda oração é diferente do da primeira. Então, tem que até apagar aqui. Peraí. Isso aqui. Aqui é P. Peraí. No caso ali, gente, é eu pedi para eles fazerem tudo, tá? Então, eu vou consertar lá para vocês. Vai ficar eu pedi para eles fazerem tudo. Vou ver se eu consigo aqui, mas eu acho que agora não. Depois eu conserto para vocês. Então, tira só aquele R que na hora da digitação entrou esse R a mais. Eu pedi para eles fazerem tudo. Você tem ali o sujeito diferente do outro. Então, eu é um sujeito, eles é um outro sujeito. Então, pedir concordando com eu e fazerem concordando com eles, tá? Depois eu apago e reenvio. Concordância verbal com o infinitivo impessoal. O infinitivo não é flexionado, principalmente em locuções verbais e em verbos preposicionados. As pessoas conseguiram entender a verdade, foram incentivados a entender a verdade e foram impedidos de entender a verdade. Ele coloca que o infinitivo não é flexionado, principalmente em locuções verbais. As pessoas conseguiram entender a verdade. Então, você tem conseguiram entender, certo? Conseguiram entender, locução verbal. Foram incentivados, locução verbal. Foram impedidos, locução verbal. E, além disso, são verbos que têm preposição. A entender, de entender, certo? Então, você tem aí verbos que são preposicionados. Temos várias preposições, né? Aquela lista, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre muitos outros. Concordância verbal com o verbo ser. Então, com o verbo ser, a concordância em número vai ser estabelecida ali com o predicativo do sujeito, que é justamente essa qualidade, né? O predicativo do sujeito, também chamado de adjetivo. Isto é brincadeira, isto são brincadeiras, né? Então, você tem essa concordância, esse predicativo do sujeito, que é, no caso ali, brincadeiras, ou brincadeira. O e o são os verbos de ligação. Depois temos concordância verbal com um dos que. Então, com a expressão dos que, o verbo vai ficar sempre na terceira do plural. Um dos que foram, um dos que querem, um dos que podem. Então, sempre aí na terceira do plural. Casos específicos de concordância nominal, então existem vários. E aí nós temos que o pronome pessoal, né, no caso ele, ela, eles e elas, e o adjetivo, que no caso é falador, faladora, faladores, faladoras, vão estabelecer concordância em gênero e número. Então, é tudo bem tranquilo aí. Ele é falador, logo você tem masculino, ela é faladora feminino, eles são faladores masculino plural, elas são faladoras feminino plural. Depois nós temos concordância nominal quando tivermos aí vários substantivos. Então, o adjetivo vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo ou vai assumir a forma no masculino plural. Então, há duas possibilidades que aparecem muito nos concursos. Mochila e livro emprestado. Então, concorda ali com o livro, que está mais próximo, né? É o substantivo mais próximo. Sempre que for substantivo, gente, é nome. Então, emprestado é o quê? É o livro, é o que está mais próximo. Livro e mochila, emprestada. Então, o que é emprestada aí? A mochila é o substantivo mais próximo. Mochila e livro, emprestar, dois. Então, é tanto a mochila quanto o livro. Então, ele concorda com os dois. Se concorda com os dois, obrigatoriamente, no masculino plural. E livro e mochila, emprestar, dois, também concordando com a forma no masculino plural. Então, há essas duas possibilidades. Depois temos concordância nominal com vários adjetivos. Então, se você tem adjetivos, você tem qualificações. O substantivo fica no singular quando há vários adjetivos no singular, que se encontram determinados por artigos, ou a, os, as, uma, os, umas. Se não tivermos aí a presença de artigos, obrigatoriamente o substantivo fica no plural. A professora simpática e antipática. O professor simpático e o antipático. Então, perceba que você tem, antes dos núcleos, que são professora
e antipática, antes aí no caso ali, não, ali no caso, antes de a professora, que você tem um substantivo. Mas antes ali da palavra antipática, que é o adjetivo, você tem ali o determinante, que é o artigo, né? Então, tem que concordar. A professora simpática, antipática. Então, concorda tudo certinho ali, porque temos o determinante, temos o artigo. O professor simpático, antipático, beleza, você também tem ali o determinante. As professoras simpática e antipática, percebam agora que você não tem mais determinante na frente. Você não tem artigo acompanhando esses adjetivos. E os professores simpática e antipática, direto, sem determinante, sem artigo. E aí, obrigatoriamente, vai ficar na terceira do plural, vai ficar no plural. Concordância nominal com bastante, muito, pouco, meio, caro, barato, longe. Então, todas essas palavras muito, pouco, meio, caro, barato e longe, quando forem adjetivos, vão concordar em gênero e número com o substantivo. Então, muitas joias, muitas ali você tem esse pronome, e ele concorda o quê? Ele concorda com joias, que é substantivo. Só que, nesse caso, muitas joias são ideias, né, que por mais que seja pronome, ele funciona ali como adjetivo, tá? Então, por mais que muitas ali seja Não, no caso ali, muitas joias está concordando como adjetivo, né? Retificando. Então, muitas joias, muitas ali, muito, pouco. A gente tem também essa situação como pronome. Espera aí rapidinho, gente. Você tem essa relação como pronome, né? Então, poderia também ser um pronome indefinido, mas no caso ali está funcionando, funciona como adjetivo. Então, muitas joias, joias é um substantivo. Então, muitas ali, como ele funciona como adjetivo, ele vai concordar. Então, se são muitas joias, vai ficar tudo no plural. Ali não vai funcionar como muitas ou muito como pronome indefinido, e sim como adjetivo. Bastantes, a mesma coisa, funciona como adjetivo, então concorda com joias, logo tudo no plural. Poucas é a mesma coisa, também é pronome, mas ali funciona como adjetivo. Então concorda com joias, plural com plural, que é o substantivo joias. Joias caras, aí você já tem caras e baratas sempre como adjetivo, né? Então já é diferente. Muitas, bastantes e poucas pode ser pronome indefinido, mas ali no caso funciona enquanto adjetivo. E aí perceba que sempre, né, ali no caso vai concordar estando no plural, ficando no plural. Essas palavras permanecem variáveis apenas quando assumem a função de advérbios. Então, uma vez pode ser pronome definido, né, as que eu trouxe para vocês, as primeiras, né? Mas quando essas, no caso, muitas, bastantes e poucas, assumirem a função de advérbios, elas vão modificar um verbo. E aí elas vão permanecer invariáveis, certo? Então, tem que realmente estudar as possibilidades de enxergar qual o papel ali delas, qual é a relação, né, gramatical. Concordância nominal com é permitido e é proibido. Com essas expressões, o adjetivo varia em gênero e número quando houver a presença de um artigo determinando o substantivo. Então, essa ideia aí temporal, quando houver, quando você tiver ali esse determinante, né, aí você tem essa questão de ficar concordando com o substantivo. A partir do momento que você não tem o artigo, você não tem o determinante, o adjetivo vai permanecer invariável e, obrigatoriamente, ele tem que ficar no masculino. Então, é permitida a entrada de animais. Você tem a entrada. A entrada é o quê? Substantivo feminino, mas ele tem ali o determinante. Então, o seu adjetivo, né? Você tem é permitida a entrada. Permitida é o adjetivo. Você depois tem um substantivo. Então, ele faz a concordância toda ali no feminino, porque temos o artigo, porque temos ali o determinante. Então, é permitida a entrada de animais. Permitida é o adjetivo. Entrada é o substantivo.
certo? Então, você tem ali tudo certinho, acompanhando, por conta do determinante. É proibida a entrada de animais, proibida, no caso, como adjetivo, a entrada como substantivo, tem o determinante, então tudo ali no feminino. É permitida a entrada de animais, não tem mais determinante, não tem mais artigo. Então, obrigatoriamente, tem que deixar invariável no masculino singular. É proibido a entrada de animais, não tem determinante, antes ali do substantivo, então o seu adjetivo precisa ficar no masculino singular. Essa mesma regra também ela vai ser aplicada às expressões é necessário, é preciso e é bom, tá? Depois temos concordância com mesmo e próprio. Então, as palavras mesmo e próprio vão estabelecer concordância em gênero e número com o substantivo quando atuam como adjetivo. Na mesma função, no mesmo trabalho, nas mesmas funções, nos mesmos trabalhos, na própria casa, no próprio escritório. A regra aí da concordância também vai se estender para obrigado, kit, anexo incluso. Obrigado para homens, obrigada para mulheres, né? Então, obrigadas para um grupo de mulheres, obrigados para um grupo de homens. E assim também temos kit, anexo incluso, que são palavras que precisam concordar em gênero e número quando o substantivo ali atuar como adjetivo. Concordância com menos, não existe menos. Então, vai ser sempre menos, porque vai permanecer aí sempre invariável. Menos alegria, menos alegrias, menos problemas, sempre menos. Depois temos exemplos de concordância nominal, que já foram faladas anteriormente, e aqui tudo ok. Vamos para os exercícios, para que a gente possa fazer alguns aqui. Há uma concordância inaceitável de acordo com a gramática. Espera aí, tá. Os brasileiros somos todos eternos sonhadores. Muito obrigadas, disseram as moças. Senhor deputado, Vossa Excelência está enganada. A pobre senhora ficou meio confusa. São muito estudiosos os alunos e as alunas deste curso. Então, você tem os brasileiros somos todos eternos sonhadores. Somos ali concorda com o pronome nós. Nós somos todos eternos sonhadores. Então, está totalmente ok. Totalmente ok. Você vai tirar ali os brasileiros, e aí ficaria nós somos todos eternos sonhadores, concordando direitinho. Muito obrigadas, disseram as moças. Você tem moças, você tem um grupo, então tem de responder muito obrigadas. Apesar de não vermos isso, é o correto para a gramática, para a norma culta. Muito obrigados, disseram os moços. Muito obrigada, disse a moça. Muito obrigado, disse o moço, o homem. Senhor deputado, Vossa Excelência está enganada. Vossa Excelência, né, é o pronome de tratamento que a gente destina ao deputado, as pessoas aí do governo. E está enganada tem que estar ligado ao senhor deputado. Então, não pode ser está enganada. Logo, tem que ficar está enganado. Então, essa aí já é inaceitável. Já marcamos a terceira. Não pode ser, gente, enganada. Enganada tem que estar ligado ao senhor deputado. Então, é senhor deputado, excelência, está enganado. Aqui, moça, está ligado ao muito obrigadas. E aqui eu tiraria esse brasileiros e colocaria aqui nós. Nós somos todos. Ok. A pobre senhora ficou meio confusa. Gente, tem que reparar nesse meio. Você tem meio aqui. Meio é a indicação ali de um pouco confusa. Ficou um pouco confusa. Então, não pode ser meia. Meia a gente vai usar no que a gente coloca no pé, certo? E também meia numa indicação de metade. Meio-dia e meia. Eu comi uma fatia e meia de pizza, ou seja, a metade. Então, ali, o meio vai ter indicação de um pouco confusa. Logo, correto. São muito estudiosos os alunos e as alunas deste curso. Perceba que você tem os núcleos: alunos, alunas. Certo? Você tem aqui estudiosos, concordando tanto com alunos quanto alunas. Então, como é a concordância? Ela vai se dar
no masculino plural, porque concorda tanto com alunos quanto tanto quanto alunas. E por que são? Porque são alunos e alunas. Então, não poderia ser muito estudiosos, e sim, são muito estudiosos. A única errada aí, a única que é inaceitável é a número 3, né? E aí a gente terá aí a letra C, apenas em 3, que nós temos essa concordância inaceitável, certo? Vamos ver essa aqui. Indique a opção correta no que se refere à concordância verbal de acordo com a norma culta. Então, ele quer o que está na norma culta, justamente ligado ali à gramática, ligado ao que você já estuda para qualquer concurso. Haviam muitos candidatos esperando a hora da prova, choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha, faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui, bateu 3 horas quando o entrevistador chegou, fui eu que abriu a porta para o agente do censo. Então, existem aí regras a serem estudadas. Se você tem um verbo haver ali na letra A, no sentido de existir, gente, então você tem que trocar e colocar na terceira do singular de forma obrigatória. Por quê? Eu posso trocar aquele haver por existir. Então, existem muitos candidatos esperando a hora da prova. Então, não posso deixar haviam, mas eu preciso deixar havia. Lembra da regra que eu falei acima para vocês? Não apresenta ali sujeito, é verbo impessoal, não apresenta sujeito, é a chamada oração sem sujeito, obrigatoriamente na terceira do singular. Então vai ficar havia muitos candidatos, ok? Choveu pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Pedaços de granizo é justamente ali o sujeito. Então, você tem pedaços de granizo, são os pedaços de granizo. Então, a gente tem ali um sujeito, é diferente, a gente tem ali um sujeito. Não constitui ali uma oração sem sujeito. Então, não pode ser choveu, mas choveram pedaços de granizo no lugar, na Serra Gaúcha. Então, você tem ali choveram pedaços de granizo na Serra Gaúcha. Precisa concordar com um pedaço de granizo que é o sujeito ali. Faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Não apresenta sujeito. Primeiramente, é verbo impessoal, não apresenta sujeito, é oração sem sujeito, tem que ficar obrigatoriamente na terceira do singular, no sentido de tempo decorrido, esse verbo fazer. Então, obrigatoriamente, ele tem que ficar no singular. Não pode ser fazem muitos anos, mas sim faz muitos anos que a equipe do IBGE não vem aqui. Logo, essa é a correta. Gente, aqui é indicação de tempo decorrido, não tem sujeito aqui. Se não tem sujeito, obrigatoriamente é terceira do singular. Diferente se eu tivesse eles ou elas. Aí eu concordaria. E aí não vai ficar faz. Aí ficaria fazem. Bateu 3 horas. Quando o entrevistador chegou, você tem 3 horas. Se são 3 horas, é mais de 1 hora. Então não vai ficar bateu, mas sim bateram. Fui eu que abriu a porta para o agente do censo. Você tem o que é o pronome relativo. Só que antes do pronome relativo, você tem o pronome pessoal, que é o eu. Então, vai ficar, fui eu que abri. Precisa concordar com o pronome pessoal eu. Fui eu que abri. Ou, o mais correto ainda, gente, é colocarmos o quem para concordar. Então, fui eu quem abri. Porque o quem, ele vai se referir a uma pessoa. Então, temos aí totalmente correta a letra C. O verbo é a classe de palavras que mais varia. Com base nessa informação, analise as afirmativas a seguir. Então, o verbo pode variar em forma nominal? Correto. Quais são as formas nominais que existem, gente? Infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, terminações AR, ER e R. Cantava em departir. O verbo também pode variar em pessoa, modo e tempo? Sim. Primeira, segunda, terceira. Singular, depois plural. Modo. Qual é o modo? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo. Presente, pretérito e futuro. Então, tudo está ok.
Forma nominal, infinitivo, gerúndio, particípio. Infinitivo, AR, R e R. Gerúndio, terminação, NDO, cantando, amando, particípio, ada ou ido ou irregular. Pessoa, primeira, segunda, terceira, singular, plural. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. E tempo, presente, pretérito, futuro. O que vai indicar, gente, o indicativo? Certeza. Subjuntivo, dúvida, uma hipótese. Imperativo, ordem, apelo, advertência, conselho. Tempo, presente é o que acontece no momento. Pretérito, que já passou. E futuro, que ainda irá ocorrer. O verbo pode variar em voz, que são ativa, passiva e reflexiva, totalmente correto. Eu comprei o bolo. Eu comprei o bolo. Ativa, praticação. Quem está praticando? Eu. Passiva, o bolo foi comprado por mim. Você passa a colocar o sujeito, né? E ele vai, o objeto, ele se torna sujeito. Então, você faz uma transposição. Passiva é aquela que sofre ação. Reflexiva, tanto pratica quanto sofre. Tanto pratica quanto sofre. Ela olhou-se ao espelho. Se ela olhou-se ao espelho, você tem a ação de praticar e de sofrer. Então, tanto ela olha quanto, né, ela se olha. Tanto ela olha para o espelho, quanto esse espelho ali traz essa ideia de ser olhada. Então, todas estão corretas. Logo, letra C. 1, 2 e 3 estão corretas. Vamos marcar lá. Essa aqui eu não vou fazer, não, gente, que é um pouquinho mais difícil em relação ao que eu expliquei. Porque como eu expliquei algo que é um pouco mais tranquilo, essa aqui vamos deixar um pouquinho mais à frente. Essa questão aqui eu não gostei. Por que essa quinta questão? Porque faltou o texto, né? Então, vamos também deixar. Analise as sentenças a seguir. Você tem um espaço e coloca muitos pães aguardando a cantora quando ela chegou no aeroporto. Entre parênteses, o verbo haver. Depois, hoje, espaço, 2 dias que não vejo Tereza, já estou preocupada. Aí você já tem aí o verbo fazer. Espaço, você tem reclamações sobre o final da série televisiva. E aí nós temos o verbo chover. Concordância com o verbo haver. Eu falei o quê? Terceira do singular, porque não apresenta sujeito, né? Não apresenta sujeito, então você tem um verbo impessoal. Logo, vai ser havia muitos pães aguardando a cantora quando ela chegou no aeroporto. Havia, terceira do singular. Então, de cara, você já descarta a letra A e B. Hoje, faz ou fazem 2 dias que não vejo Tereza, já estou preocupado. Ali é uma indicação de tempo decorrido. Se é tempo decorrido, obrigatoriamente, na terceira do singular, não apresenta sujeito. Então, vai ficar, hoje faz 2 dias que não vejo Tereza, já estou preocupado. Até então, ou a B ou a C. Reclamações sobre o final da série televisiva. Ele quer a concordância com o verbo chover. Gente, pode exatamente chover reclamação? Não, ali é um sentido conotativo. Se é sentido conotativo, é figurado. Então, vai ficar obrigatoriamente no plural. Então, vai ser choveram reclamações sobre o final da série televisiva, tá? Obrigatoriamente no plural. Se fosse uma indicação de fenômeno atmosférico, fenômeno meteorológico, aí ficaria obrigatoriamente no singular. Como é sentido conotativo, nós vamos deixar choveram reclamações sobre o final da série televisiva. Temos aí a letra D. Letra B. Vamos fazer essa aqui. Assinar a alternativa correta quanto à conjugação verbal. Gente, essa é bem tranquila. Com o desenvolvimento das atividades industriais, vieram grandes impactos ambientais. Gente, existe o verbo vieram? Não, é vieram. Então, tem que tirar ali esse NH. Vai ser vieram. Para tentar diminuir o impacto ambiental, vários estudos e discussões foram em evidência o desenvolvimento sustentável? Não, não existe foram. O correto é puseram.
Então, para tentar diminuir o impacto ambiental, vários estudos e discussões puseram em evidência o desenvolvimento sustentável. As ações de desenvolvimento sustentável trazeram algumas melhorias ao longo dos anos? Trazeram, não existe. Trouxeram algumas melhorias ao longo dos anos. Os defensores do desenvolvimento sustentável propõem... Não, gente, aqui é propuseram. Propuseram. Aliança entre desenvolvimento econômico e responsabilidade ambiental. Hoje, muitos empresários preocupam-se em agir de forma sustentável e alinham esse objetivo às suas prioridades e estratégias. Totalmente correto isso aí. Então, nós vamos marcar a letra E. Então, percebam que nós temos o erro aqui, propuseram, o erro aqui, que é trouxeram, aqui nós temos puseram e vieram. Não existe esse NH aqui, tá? Por isso, letra E. Assinar a alternativa que completa as frases a seguir com a concordância correta. Maria e alunos sobre as tarefas. Nós, vocês e eles, juntos ao trabalho. Ela trazia roupa e chapéu, o espaço lá. Senhor promotor, Vossa Excelência está equivocado ou equivocada? Já fizemos a primeira lá, que falava a respeito dessa 4, então a gente já começa pela 4. Senhor promotor, Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência é o pronome de tratamento ligado a promotor, né, a parte do governo e tudo mais. Não pode ser, gente, enganada, equivocada, no caso, porque você tem que concordar com o senhor promotor. Então, vai ser senhor promotor, Vossa Excelência está equivocado. Já excluímos letra B e C. Então, vai ficar... não, no caso, já conseguimos achar aí. Já temos aí a letra D. Senhor promotor, Vossa Excelência está equivocado. Todas as outras são femininas. Então, já temos a letra D. Ela trazia roupa e chapéu impecável. Espera aí, equivocada, 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 equivocado. Aqui, então, ela trazia roupa e chapéu impecáveis. Ela trazia roupa e chapéu impecáveis. Por que impecável? Está concordando tanto com roupa quanto chapéu. Nós, vocês e eles fomos juntos ao trabalho. Nós, vocês e eles fomos. Então, concordância totalmente correta. E aqui na primeira poderia ser tanto a concordância no singular quanto no plural. Tanto colocarmos conversou quanto conversaram. Mas, seguindo a ordem das outras, temos conversou, fomos, impecáveis e equivocado, marcando aí a letra D. Vamos para a última. Espero que vocês estejam entendendo, acertando. Essa aqui não precisamos fazer, porque seria direta aí uma escrita, o que não vai cair no concurso. Essa aqui também não cairia, porque você tem que colocar V e F. E ali ainda você precisa justificar. Então, vamos para a 11, que é a última. Indique a alternativa correta. Tem mais uma, mas é a mesma relação. Indique a alternativa correta. Tratavam-se de questões fundamentais. Comprou-se terrenos no subúrbio. Precisam-se de datilógrafos. Reformam-se termos. Obedeceram-se aos severos regulamentos. Gente, o que acontece? Perceba todas que têm aí preposição. Então, você vai achar que essa aqui tem preposição, que é o D. Você vai achar que essa aqui tem preposição e essa aqui tem a preposição, que é o A. Então, na letra E, você tem a preposição. Na letra C, você tem a preposição. E na letra A, você tem preposição. Se você tem preposição, nós vimos lá em cima, né, acima, que ela vai fazer a concordância com o chamado PIS. O que é PIS? Índice de determinação do sujeito, ou chamado pronome indeterminador do sujeito. O que fala esse PIS lá? Que precisa, obrigatoriamente, ficar na terceira do singular. Então, essa letra A, essa letra C e a letra E tem que ficar no singular. Todos os verbos
precisam ficar no singular para que sejam realmente PIs, porque temos ali a preposição. Então, não pode ser tratavam-se de questões fundamentais, mas sim tratava-se de questões fundamentais. Precisam-se de datilógrafas? Não, você tem a preposição. Logo, precisa-se de datilógrafas. Obedeceram-se aos severos regulamentos. Tem a preposição. Então, vai ficar no singular. Obedeceu-se aos severos regulamentos. Então, tanto na A quanto na C, quanto na E, temos isso. E agora vamos observar tanto a B quanto a D. Comprou-se terrenos no subúrbio. Você tem que observar que são terrenos no subúrbio. Está o quê? No plural. Se são terrenos e não tem nenhuma preposição anterior, você tem o chamado pronome passivador, que também é chamado de partícula passivadora. Então, gente, tem que concordar com esse objeto. Se temos o plural aqui, este verbo, por ser PA, obrigatoriamente tende ir para o plural. Então, vai ficar: compraram-se terrenos no subúrbio. Você não tem mais PIs, você tem PA. Então, plural com plural, singular com singular. Compraram-se terrenos no subúrbio. Logo, temos erradas aí letra A, B, letra C e letra E. Resposta, letra D. Reformam-se ternos. Ternos, plural. Reformam, plural. Posso fazer a transposição? Sim. E vai ficar como? Ternos são reformados. Ternos são reformados. Eu passo esse objeto e ele vai vir para frente, então ele passa a ser sujeito. Então vai ser ternos são reformados. Você tem PA com PA, plural com plural, totalmente correta a letra D. Então, gente, é entender que é necessário não só saber a teoria, como também fazer questões. Quanto mais a gente treina questões, entendendo ali teoria, a teoria fica um pouco mais fácil. Porque o português é isso. Quando você coloca realmente em prática, você tende a ficar mais safo, né, nessa linguagem aí formal dos concurseiros. Então, vamos aí para cima. Sigam-me no Instagram, @professora Gabriela Tavares. Sigam o curso também, Jornada da Aprovação, concurso 0800. Vai dar tudo certo. Vamos até a sua posse. Um grande beijo. Fiquem com Deus.